Fala galera, beleza? Tudo bem? Bom, a gente já está chegando na sexta fiada aqui na alvenaria e eu vou fazer um vídeo então, vou mostrar para vocês como que a gente assenta o bloco, a ferramenta que a gente utiliza, a economia que a gente pode ter de massa e como que funciona aí esse método construtivo, tá bom? Vou virar a câmera, acompanha o vídeo aí. Bom, então aqui a alvenaria a gente faz desse jeito, né? Ele primeiro constrói essas duas estruturas aqui, ó, que a gente chama de cabeça, até a sexta fiada, ó, até a primeira canaleta, né? De um lado e de outro. Então, nós fizemos a cabeça dos dois lados, ó, até a sexta fiada, que é a canaleta que a gente vai concretar depois. E como que ele faz isso? Ele faz isso com a ajuda do nível e do prumo, deixa nivelado e bem aprumado essas duas cabeças. E agora a gente estica a linha, ó. A gente usa a linha aqui de um lado e de outro, estica a massa na alvenaria e vem sentando o bloco. E aí a produção da alvenaria fica mais rápida assim, porque já está nivelado e aprumado, é só ele seguir o guia da linha. E como que ele faz? E como que ele estica a massa daí? Como que ele faz a aplicação na massa? Usando a paleta. Empresta pra mim, assim. A gente chama de paleta. Isso aqui que parece uma desempenadeira, ó. A gente comprou um soprador de ar quente. Então o Cássio corta o tubo de PVC, faz essa tira aqui, ó. Assopra com ar quente. Ele fica retinho. Aí coloca essa empunhadura aqui, parafusa ela, ó. E aí no carrinho de massa, o pessoal às vezes usa um tambor de 200 litros de plástico. Aqui a gente usa o carrinho e para facilitar ele pegar a massa, ele coloca essa madeira aqui desse lado, ó. Deixa a massa na consistência ideal para ele poder trabalhar. E olha lá, ó, como é que ele faz. A maioria das pessoas que trabalham com alvenaria estrutural utiliza essa ferramenta, porque ela economiza aí pelo menos 50% dos movimentos, né? Então se ele fosse usar a colher para poder colocar massa, ó, por mais que ele pegasse massa na colher, ela faz meio bloco, ó. Isso aqui é um bloco inteiro, ela faz meio bloco, enquanto que a palheta faz um bloco inteiro. Então a colher demandaria 4 movimentos para poder colocar massa e a paleta faz em 2. No mínimo, né? Porque às vezes ele pode esticar a massa usando a paleta e economizar mais tempo ainda. Aí, ó. E o bloco estrutural usa massa só nas laterais e nos meios. Não usa diferente daquela alvenaria convencional, com tijolo baiano, com tijolinho, né? Aí depois ele usa a colher para poder preencher os meios de massa. Que o pessoal coloca a massa em cima da superfície inteira do bloco, né? Então ele prepara toda a extensão que ele vai sentar o bloco. O bloco tem uma coisa interessante também. O bloco estrutural tem o que a gente chama de cabeça e pé. Se a gente colocar dois blocos aqui, um do lado do outro, a gente consegue enxergar. Um lado, ele é mais largo que o outro. Tá vendo? Então esse bloco aqui, ó. Aqui é que a gente chama de cabeça. Porque é mais fino. É isso mesmo, né, Cassim? E aqui a gente chama de pé porque é mais grosso. Porque se a gente virar, ó, aí os dois ficam iguais. Aí só tem o pé, certo, Cassinho? Ou tá errado? Cabeça. Ah, então aqui é a cabeça, falei errado. Então aqui é a cabeça do bloco e aqui é o pé, que é mais fino. E para poder assentar o bloco, a gente tem que assentar com o pé para baixo, lógico, né? Por isso que a cabeça tem que ser para cima, né? Então, agora ele vai colocar massa na lateral do bloco. Também é só um pouco, não é na superfície inteira do bloco, é só na lateral, ó. Já prepara aí 2, 3 blocos já. Dependendo do tamanho da parede, essa massa aqui vai embora, viu? Ele estica um pedaço grande de massa, depois prepara 4, 5 blocos aqui e depois só assenta os blocos. Aí, ó, passando no grout, ó,
no vergalhão onde vai ser grauteado, né? Para poder formar a coluna. A diferença de rendimento desse material com, por exemplo, um tijolo baiano é incomparável. Além do tijolo baiano aqui, por exemplo, ó, teria que fazer uma caixa de madeira, né? E vai massa pra caramba. Esse serviço aqui rende umas 2 vezes mais em termos de quantidade que o tijolo baiano, né, Cassim? Sim. Sem falar sujeirada, né? Isso sujeira ruim. Olha lá, ó, então aqui todas as cabeças pra cima e os pés pra baixo. Então tem esse detalhe no bloco que tem que prestar atenção na hora de poder assentar. Essa cabeça fica para cima mais larga justamente para poder colocar massa. E aí ele só acompanha a linha, que ele não precisa mais aprumar e nivelar, ele só acompanha a linha, tá vendo? Não sei se está dando para ver a linha no vídeo legal aí. E aqui o que eu expliquei no último vídeo, né? Ó, todo final de parede tem uma coluna que vai ser grauteada no final. Lembrando que o grout é um concreto mais forte, né? Mais fluido também, com um pouco mais de água. E a gente utiliza uma brita pequena também para ele poder entrar nos espaços. Aqui a gente usa brita 0. E o grout é utilizado em todo local que você não pode vibrar. Então você não... Aqui, por exemplo, não tem como colocar o vibrador aqui na alvenaria dela, desmancha a parede, né? Então a gente usa esse concreto mais fluido aí para poder concretar, que a gente chama de grout, né? Aí ele dá um acabamento, ó. Mais um detalhe também que o pessoal às vezes deixa passar. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu tenho uma parede aqui do lado de divisa do terreno, ó. Quando essa alvenaria aqui foi feita, ó, ela não é calafetada, tá vendo? Essa aqui é uma alvenaria convencional, é um bloco comum, ó. Fica cheio de buraco, ó, tá vendo? E aí ela tem uma coluna que foi feita com uma caixa de madeira aqui. Enfim, na alvenaria estrutural não pode ficar espaço, ó. Ela fica 100% calafetada. Tem que ter massa em tudo. Por isso que ele fez esse acabamento aqui agora. Olha como que fica o bloco, ó. 100% calafetado. Porque depois a gente só aplica o gesso em cima dessa parede aqui. Tá? É aquele bloco que eu acabei de mostrar na parede ali atrás, que está cheio de fendas, ele não é um bloco estrutural, tá? Ele é um bloco convencional. E completamente diferente. O método de trabalho, ele não é vazado, né? Aquele bloco lá, esse aqui é um bloco vazado. Esse bloco aqui eu já acompanhei testes na prensa. O bloco rompe com 25 toneladas, 27 toneladas na prensa. Então um bloco super resistente. Esse bloco aqui, se não me engano, pesa em torno de 12 quilos cada um, tá? Aí vai colocar o último pedaço aqui agora. Aonde também, né, onde vai morrer a parede aqui, então tem um vergalhão. E vai ser uma coluna grauteada. Olha lá. E aí ele dá sequência, depois dá pra frente. Uma última coisa antes de encerrar o vídeo, é que é bem simples de entender como é que funciona a alvenaria estrutural. Todo canto de quina assim, ó, igual aquela quina lá no canto, a alvenaria é amarrada no bloco, igual eu expliquei no vídeo anterior. As paredes que encostam no meio, elas são grampeadas, tá vendo? Então aqui tem um grampo, ó, que o próximo bloco que vier aqui vai aqui em cima. E tem um grampo a cada 2 blocos, tá? Aí o que acontece? Sempre onde tem um encontro de paredes, tem, por exemplo, um encontro aqui perpendicular, ó, tá? A gente tem uma coluna grauteada de um lado, uma coluna grauteada de outro. E os grampos unindo as paredes, tá? Outra coisa é o seguinte, que é bem simples. A parede, ela tem 14 fiadas de bloco. Então ela tem as 6 primeiras fiadas, vem até aqui. A última fiada é uma canaleta. Essa última fiada ela corre em todas as paredes, olha lá. E nessa canaleta a gente coloca um ferro 3/8 aqui deitado,
Aqui ele vai amarrado nas colunas, que vão ser grauteadas, e depois ela é concretada também. Depois a gente levanta mais 6 fiadas, e aí é mais uma canaleta. Essas duas vigas, né, essas duas canaletas aqui a gente chama de verga e contra-verga. Depois a gente faz mais uma fiada de bloco, e por último o respaldo com mais uma canaleta dessa. Então tem bastante ferro, bastante concreto no meio da alvenaria estrutural. Tá ok? Aqui a gente está com menos de uma semana levantando a alvenaria, né, Cássio? Sim. E sexta-feira agora a gente já deve concretar a metade. E aí, se tudo der certo, semana que vem a gente começa a metade superior já, com os vãos de janela, enfim. Tá bom? Aí eu vou gravando, mostrando pra vocês aí. Valeu!